E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 2Devs Podcast. Eu sou o Thiago Ramos e hoje eu estou aqui também com o grandíssimo Rashid Calazans. E aí, Rashid, como é que você está hoje? E aí, Ramos? E aí, galera, tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, galera, hoje a gente tem mais um convidado também, Daniel Kukier. Falei certo seu nome, Daniel? Falou perfeitamente, Daniel Kukier. Kukier é do polonês e a pronúncia em polonês é Cukier. Aqui no Brasil a gente fala Kukier, tá tudo certo. O Daniel, gente, ele é CTO da Pra Valer e ele vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre a empresa, sobre a história dele e também sobre o fato da Pra Valer ter adotado Elixir também. A gente que gosta também bastante de Elixir e vocês que já viram alguns vídeos do podcast podem ter visto o meu microfone com adesivo também do Elixir. E eu vou logo fazer a primeira pergunta. Daniel, quem é você, cara? Conta um pouquinho da sua história pra gente saber. Quem é Daniel Cukier? Nossa, que pergunta profunda, hein, cara? Isso daí, cara, vou ter que consultar meus oráculos aí pra... Quem sou eu? Eu não tinha parado para pensar, pô. Você já começou com uma pergunta mitológica. Pô, desculpa, cara. Não precisa ser tão filosofal. Vamos lá, cara. Bom, eu trabalho com desenvolvimento de software, assim, desde que eu me conheço por gente, né? Eu ganhei meu primeiro computador quando eu tinha 8 anos, um TK-3000, comprava revistinha de programação na banca de jornal, copiava os programas em Basic e, enfim, sou um apaixonado por tecnologia, desde que eu nasci praticamente. Eu gostava de duas coisas, na verdade. Eu gostava de piano e eu gostava de computador. E eu falei para minha mãe, mãe, me dá um computador e me dá um piano. Que eram essas duas coisas. Só que ela não tinha dinheiro para me dar os dois, então ela acabou me dando um computador, né? E também porque não tinha espaço em casa. Apesar de que o computador que ela me deu naquela época devia ser quase do tamanho de um piano. Mas enfim, e aí eu acabei virando um nerd da computação, aquele que arruma os computadores da família inteira, né? Como todos nós aqui, essa comunidade aí de tech de computador aí das famílias brasileiras. E não virei um pianista, mas eu sou muito apaixonado por música também. Eu estudei violão e casei com uma cantora, e sempre a música também sempre permeou muito a minha vida. Quem me conhece sabe o quão apaixonado eu sou por música e tento colocar a música em tudo que eu faço, assim, independente de onde eu esteja. Inclusive, já tive uma empresa, uma startup, antes de vir para Valer. Eu trabalhei durante 6 anos na PlayX, é uma empresa que eu fundei junto com mais um sócio. Ainda continuo como sócio da empresa, mas acabei saindo do dia a dia, né? Uhum. E muito por causa disso, né? Para minha paixão pela música. E aí, quando eu saí da PlayX, quando eu tive essa oportunidade de vir aqui para o Pra Valer, era também em cima de uma vontade que eu sempre tive de trabalhar com educação, né? Então, eu tenho uma filha que nasceu recentemente. E depois que ela nasceu, eu comecei a me aprofundar um pouco nessa questão de educação. Acho que por causa dela mesmo. Pô, minha filha está crescendo num mundo que está em transformação, e eu preciso entender como educá-la, né? Quais são as melhores metodologias, né? Eu sou um cara meio nerd de sempre buscar nos livros as respostas, né? Como tocar a vida, como fazer as coisas. Coisa de gente de exatas, né? Que acha que tudo está no livro, né? E na verdade não tá. Eu sei bem como é isso. Depois que você tem uma filha, você descobre que, né, as respostas não estão nos livros, mas... Não, então, enfim. Essa preocupação com metodologias de ensino, formas de ensino também, isso também aconteceu aqui com a gente, com a minha família, a gente também se preocupa bastante com isso. Inclusive, quando a gente foi escolher escola para a filha, foi baseado nisso, em metodologias que a gente pesquisou de ensino, porque a gente sabe que no Brasil tem muito foco de estudar para passar em vestibular, né, desde cedo, né? E isso não me atrai também como estilo de vida para uma criança, e eu acho que talvez tenha permeado você também, né? Cara, totalmente. É bem nesse caminho, sabe? Então eu sou nessa linha meio alternativa, Montessori, Pipler, né? Aquelas coisas meio hipster demais, mas enfim. Eu gosto muito de estudar educação e aí por conta disso, sabe? Puta, pra você ter uma ideia, cara, eu cheguei a pensar em abrir uma escola, de tão alucinado que eu fiquei por educação, né? Quem sabe um dia ainda esse sonho se realize, mas enfim, enquanto isso não acontece, eu, enfim, recebi a proposta de vir trabalhar no Pra Valer e falei, porra, eu vou juntar esse meu sonho de trabalhar com educação com o meu know-how, com tecnologia. Eu, enfim, já fui CTO do Elo7, trabalhei muitos anos com desenvolvimento de software em várias empresas, trabalhei fora do Brasil, trabalhei na local web durante vários anos, vi o movimento ágil nascer no mundo, né, desde 2000 e bolinha, quando a gente trouxe o Kent Beck para dar uma palestra na USP
em 2002, entendeu? Então, assim, vi a internet chegar no Brasil, estava fazendo parte, desenvolvendo sistemas para web, na época que a web estava nascendo. Então, acompanhei muito dessa história e fui crescendo na carreira dentro disso. Enfim, dei uma resumida assim, mas eu gosto muito de sistemas, gosto de software, gosto de linguagem de programação, sou muito apaixonado. Cara, para mim, eu me divirto. Eu passo minha hora livre, eu pego um livro de uma linguagem de programação que eu não conheço e começo a ler e estudar algoritmo, enfim, eu sou bem nerd, na verdade, cara. Se deixar, eu fico o dia inteiro estudando algoritmo. Ah, cara, que massa. Eu acho que a gente se identifica bastante. Você tem uma coisa que é, assim, bem comum comigo, porque eu fui músico profissional, né? Eu fiz faculdade de música antes de cair nessa área de computação também. E uma coisa que eu converso muito com o Rashid, que eu acho que bons músicos dão excelentes programadores. E é uma coisa que não faz muito sentido se você pensar direitinho, que música é muito atrelada à área criativa, né? E computação é muito mais a área exata, mas a música tem muito de exatas, né? Então, assim, eu vejo muita gente que são bons programadores, bons da área de ciências da computação, normalmente são músicos ou tocam algum tipo de instrumento. E isso ainda é uma tese minha que eu ainda vou pesquisar melhor. Aí a gente vai ter que fazer um podcast só nesse tema, porque eu tenho várias coisas para falar só nesse tema das artes, da ligação das artes com a computação, porque eu sou super apaixonado por esse tema. Já escrevi vários artigos sobre esse assunto específico, na relação da música, da poesia. Inclusive, eu tenho uma live que eu faço semanalmente, que chama Tecnologia e Poesia, onde eu misturo coisas de tecnologia com coisas das ciências humanas, né? E eu faço junto com uma dramaturga que chama Yolanda da Gentileza. Todos os domingos a gente faz às 3 da tarde essa live. E eu trago muito desses elementos, né? O quanto que a música, o quanto que a poesia, o teatro, as artes em gerais, elas podem ajudar a gente no mundo de software a desenvolver software mais eficiente, que atenda melhor às necessidades das pessoas. E ao mesmo tempo também, pelo fato da gente estar muito ligado com um lado mais lógico, né, matemático, e a gente às vezes esquece do básico, que é as conexões humanas, né? Então a gente fica muito ali nos bits e bytes, falando, né, do algoritmo X e etc, e tende a esquecer que, putz, tem o lado humano, tem as pessoas, tem como as pessoas crescem, como elas aprendem, né, como elas evoluem, como elas interagem, e eu acho muito importante resgatar essa conexão humana, né, na nossa área, que eu sinto muita falta. Perfeito também. Cara, eu tô fascinado por muita coisa que você falou, na verdade, porque é muito de como eu enxergo também muitas coisas, e eu vou querer que você depois passe o link pra gente dessa live, e já tá convidado pra a gente falar sobre isso, essa junção, assim, de arte e exatas aí, porque é um assunto excepcional, muito legal mesmo a gente conversar sobre isso. Vambora, cara, eu tô no meu terreno. Legal. Tá, então vamos deixar isso para a próxima, tá? Vamos segurar esse assunto aí. Segura. Pode botar ali uns 3 episódios aí que tem assunto. Massa, porra, legal demais. Tá, então deixa eu te perguntar. A gente veio para falar muito sobre esse seu trabalho para valer, e na verdade o nome desse episódio é Conversando com o CTO, né? No caso, com você. Mas assim, explica pra gente um pouco o que é a Pra Valer, qual é o nicho que a empresa tá, por que a Pra Valer existe? Tá, então a Pra Valer existe para ajudar as pessoas a ter acesso à educação, tá? Então, a Pra Valer é uma empresa de soluções financeiras para o mercado de educação. Então, a gente oferece alguns produtos que permitem que as pessoas paguem pelo seu estudo. Então, na verdade, assim, você quer fazer faculdade, a faculdade tem uma mensalidade cara, você não consegue pagar aquela mensalidade, a faculdade também não pode dar um desconto muito grande, porque se ela der um desconto muito grande, ela também não vai conseguir pagar suas próprias contas. Então, Pra Valer vem como uma solução para esse problema, né? Então, a gente faz um financiamento, a pessoa paga um valor menor do que a mensalidade da faculdade, só que num tempo um pouco maior. A faculdade, ela subsidia uma parte desse custo de juros, né? Então, ganha a faculdade, ganha a pessoa que quer estudar e ganha o Pra Valer. É um ganha-ganha, assim, que é uma solução perfeita para financiar o estudo. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela paga pelo estudo, ela evolui, né? Ela faz uma faculdade, ela tem uma carreira, ela dá um passo além. E o fato dela dar esse passo além permite com que ela consiga pagar o Pra Valer. Então, o Pra Valer é uma profecia que se autorrealiza, porque você entrando no Pra Valer e financiando seu estudo, você ganha a condição de vida, você melhora uma condição de uma família. Pra você ter uma ideia, cara, 40% dos nossos alunos são a primeira pessoa da família que está fazendo faculdade. Então, assim, uma pessoa que entrou na faculdade, e aí o pai não fez faculdade, a mãe não fez faculdade, nenhum irmão fez faculdade, é a primeira pessoa daquela família a entrar na faculdade. Isso é muito relevante, né? A gente muda realmente uma realidade de uma família quando a gente oferece esse produto.
Bacana, Daniel. Tem uma dúvida aqui. É a primeira vez que eu vejo uma empresa privada fazer esse tipo de financiamento, né? Porque o que eu conheço, por exemplo, é o FIES, né? Que vem um programa do governo para fazer esse tipo de financiamento para estudo. O que é que vocês têm de diferente comparado ao FIES, a taxa de juros menor? Cara, basicamente, assim, óbvio que tem todas as complexidades do mundo financeiro, mas assim, se eu fosse resumir o que a gente é diferente, a gente é um produto que é sustentável. O FIES, ele é muito bom para a faculdade, ele é muito bom para o aluno, mas ele é muito ruim para quem paga a conta, que é o governo. Não, quem paga a conta somos nós, né? Que somos nós mesmos, né? No caso, o governo, né, e a gente. Então, assim, o FIES, ele não se paga, porque, assim, a inadimplência do FIES é altíssima. Então, as pessoas, como tem uma inadimplência muito alta, então, o que acontece? A nossa inadimplência no Pravaler é uma das mais baixas do mercado. Então, a gente tem um dos diferenciais é o modelo de crédito que a gente criou para conseguir fazer uma análise consistente das pessoas que entram. O FIES, tipo, entra qualquer um, assim, sabe? Entra qualquer pessoa que bateu palma, tá aprovado, entendeu? E não é assim, né? Você tem que ter um processo rigoroso, porém, ao mesmo tempo, justo, de crédito, para que você garanta um mínimo de rentabilidade, né? E é isso que a gente faz. Então, a gente tem uma inadimplência baixíssima e a gente empresta dinheiro para pessoas que supostamente não têm renda, né? Não tem crédito no mercado, né? Alunos, pessoas que trabalham também, obviamente, com garantidor, né? Então, boa parte dos produtos que a gente oferece tem ou um garantidor, um pai, uma mãe, alguém da família que entra assinando, né, o contrato. Acho que é esse modelo, onde a gente consegue avaliar a pessoa, entender que ela tem a capacidade de pagar a dívida, e de fato paga, porque a gente, enfim, é uma empresa que tem 19 anos aí de tradição e só cresce, e tem um mercado ainda gigante aí para a gente continuar atuando. Então, acho que o nosso diferencial é muito nesse sentido. Acho que vocês nem chegaram nem na superfície desse problema ainda, né? Porque existe um mercado gigantesco aí, né? Cara, é nada. Até hoje, a gente chegou a beneficiar 150 mil pessoas, né? No Brasil, onde 30 milhões de pessoas pagam por educação. Então, assim, o Pra Valer, em 19 anos, atingiu 150 mil pessoas. Legal, pô, bastante gente, né? 150 mil. Dá para encher uns 4 estádios de futebol. Mas, pô, a gente tem mais 30 milhões de pessoas ali que ainda estão pagando por educação, e as que não pagam porque não conseguem fazer, né, não conseguem pagar e acabam não se educando. Então, assim, o mercado de educação é todo mundo, é o Brasil inteiro, é o mundo inteiro, na verdade. Todo mundo quer, de alguma maneira, estar próximo de alguma instituição de ensino que permita que você melhore na vida. Meio clichê isso, mas a educação é uma forma de evolução da humanidade. Na medida que todo mundo se educa, todo mundo vai evoluindo. É a chave para a solução dos problemas da humanidade. Então, a gente está em 150 mil, a gente quer chegar a 1 milhão de alunos até 2025, então essa é a nossa primeira meta, mas, cara, por que não 1 bilhão de alunos em 2035, né? E é perfeitamente possível, né? E a gente não costuma falar de política aqui, mas você falou uma coisa interessante, que educação é o princípio de tudo. Se você consegue educar, o povo em si vai aprender a votar melhor, que vai fazer com que políticos melhores cheguem lá, façam políticas melhores para as pessoas e eduquem mais pessoas ainda. Então, assim, é um ciclo virtuoso, né? A gente sai do ciclo vicioso e entra no ciclo virtuoso. Tem uma pergunta aqui. Se você não puder falar, tudo bem, tá? Mas o modelo de negócio de vocês, por exemplo, vocês têm um banco por trás, esse investidor, ele tem uma rentabilidade em cima dos juros que o pessoal vai pagando ou não? Sim, a gente tem bancos parceiros, o Pra Valer não é um banco hoje, então a gente tem parceiros, na verdade a gente faz essa intermediação. Então, basicamente, a gente tem um modelo de FDIC, aliás, o Pra Valer foi a empresa que criou o primeiro FDIC do Brasil, que é Fundo de Direitos Creditórios. Então, é uma modalidade específica de crédito, né, de fundo, onde você tem um investidor que coloca o dinheiro lá e basicamente você pega esse dinheiro e empresta para as faculdades, né? Então, nosso modelo é a gente paga a faculdade e o aluno paga os boletos para a gente vai devolvendo esse dinheiro para o fundo e óbvio que tem uma remuneração em cima disso. Então, na verdade, quando eu falei que todo mundo ganha, inclusive o investidor também ganha. Então, ganha investidor, ganha a faculdade, ganha o aluno e ganha Pra Valer. Todo mundo ganha nesse modelo. Essa opção está liberada em algumas corretoras ou não? É só os bancos? Isso muda, tá? Isso pode mudar ao longo do tempo, tá? Mas nesse momento são alguns investidores qualificados, tem um nome. Ah, sim. Para termos de bolsa, investidor qualificado é aquele que tem mais de R$1 milhão investido em bolsa. A gente abre fundos e aí normalmente tem já lá os investidores que são os possíveis, né? Tem algumas regras, aí então essas coisas de fundo tem regra, puta, fulano não pode investir porque tem fundo, tem conflito de interesse, enfim, tem essas coisas aí que eu particularmente não entendo tão profundamente. A gente pode até depois ver com alguém um pouco mais próximo dessa área para tirar essa dúvida. Mas eu sei que
a gente está mudando esse modelo. E por que não, né? No futuro a gente não abrir um fundo que qualquer pessoa possa colocar dinheiro, vamos dizer assim, na educação, né? Ajudar o país a ter mais educação, trazendo dinheiro de fora, tendo uma remuneração. Então, com certeza é uma ideia que não deve ser descartada. Imagino até que possa estar no futuro aí, como uma ideia, né? Você deixa de depender de poucos investidores e você abre o mercado para mais pessoas investirem em outras pessoas também, né? Seria basicamente isso. Deixa eu te perguntar, como a gente está nesse período de pandemia, eu queria saber de você, chegou a ser afetada a empresa? Vocês agora viraram remoto? Tem muita gente que ouve a gente e pergunta, quais seriam as empresas legais para trabalhar? Qual seria a melhor área para trabalhar? Seria o fintech é uma área, educação é outra área, né? Vocês mudaram o quê nesse período de pandemia? Outra coisa também, pretendem continuar desse jeito, não se vocês mudaram? Então, antes de vir a pandemia, eu já tinha um plano de transformar o time de desenvolvimento do Pra Valer num time remoto, né? Esse já era um plano meu. Eu entrei no Pra Valer em janeiro, né? E a pandemia veio mais ou menos em março. Então eu já estava trabalhando com RH, inclusive a gente já estava até entrevistando algumas pessoas de outros estados para começar a fazer um piloto de pessoas que trabalhassem com a gente de forma remota. A gente não tinha um time remoto oficial, mas a gente estava começando a fazer um piloto. Quando veio a pandemia, no caso, a gente simplesmente acelerou um projeto que já estava meio que programado para ser feito. Eu sou muito adepto do trabalho remoto, eu acho que o trabalho remoto ele tem vários benefícios e não vejo limitação nenhuma da gente poder trabalhar com pessoas de qualquer lugar do mundo. Obviamente, do mundo tem uma questão mais de time zone e tal, que a gente tem que também, daqui a pouco mais complicado, mas com certeza qualquer pessoa que esteja dentro do fuso horário brasileiro seria um potencial candidato ou candidata para vir trabalhar no Pra Valer. Porque realmente hoje a gente tem pessoas de Belém, do Rio Grande do Sul, do Pará, de Manaus, do Nordeste. Então a gente está diversificando bastante e para mim isso vai continuar, isso não vai voltar. Mesmo que acabe a pandemia e a gente volte para o escritório, eu acho que a nossa relação com o escritório, ela definitivamente mudou para sempre. Não vai voltar a ser exatamente como era antes, vai ter alguma coisa diferente. E o trabalho remoto está incluído nessa nova realidade aí do futuro. Daniel, teve alguma dificuldade inicial no gerenciamento dessa equipe remota, já que teve que fazer um force aí, né, de todo mundo ir remoto a partir de agora? Ou não, todo mundo conseguiu se adaptar bem, tinha um perfil de trabalho remoto? Porque eu e o Ramos, a gente acredita que nem todo mundo tem o perfil realmente de conseguir trabalhar remoto, ser realmente produtivo, né? Não sei se você pensa assim também. Cara, eu acho assim, teve um período de adaptação, obviamente. Eu acho que ainda tá tendo, na verdade. Eu acho que as pessoas ainda estão aprendendo a conviver com cachorro pulando em cima do computador, criança. Eu mesmo, sabe, tenho minha filha que fica aqui em casa, às vezes ela vem, participa. E eu acho que, assim, para mim, isso é positivo. Eu acho que isso é mais positivo do que negativo, no sentido de que as pessoas elas estão mais integrando a sua vida com o cotidiano do trabalho. Eu gosto muito dessa ideia de que, cara, nós somos artesãos do software, sabe? Então, o artesão, antigamente, ele não tinha, tipo, a fábrica, né? Como veio a fábrica, e aí sai de casa e vai para o trabalho, e aí volta para casa, e enquanto está no trabalho é trabalho, e quando volta para casa, está em casa. Eu acho que a gente, de alguma maneira, está resgatando um pouco o modelo de trabalho pré-revolução industrial, onde as pessoas trabalhavam em casa, entendeu? Você tinha um cara lá, o alfaiate, tava lá no ateliêzinho dele, com o filho dele passando, o cachorro vindo. Cada pessoa na sua profissão, na sua especialidade, dentro de casa, né? As pessoas trabalhavam de casa, não existia esse conceito de vou para o trabalho. E aí acho que isso é uma coisa mais da era industrial, e depois veio na era mais pós-moderna esse movimento. E eu acho que no fundo a gente está resgatando uma relação com o trabalho bem diferente, né? Onde a vida está integrada. Acho que com o tempo a gente vai aprender a viver assim, e eu acredito que é melhor, sabe? Porque é muito difícil você se dividir e falar assim, puta, agora eu sou o Daniel do trabalho. É verdade. Agora eu sou o Daniel que tá em casa. Não, eu quero ser a mesma pessoa, sabe? Minha filha tá aqui, ela vem tal, senta aqui, conversa um pouco, fala com vocês, entendeu? Troca uma ideia, sabe? É tipo, por que separar essas coisas, sabe? Então eu gosto. Acho que a humanidade está ganhando com isso, nesse sentido. É claro que o fato de estarmos isolados e sermos obrigados a estarmos isolados gera uma série de problemas, mas, de maneira geral, eu acho que o fato da gente poder trabalhar perto da nossa família, isso está sendo muito positivo para todo mundo. Ajuda muito, né? E isso que você falou é interessante tocar nesse assunto, porque tem sido tema de debate com muitas pessoas, inclusive na área da gente, pessoas falando sobre essa questão de como é estafante você ter essas múltiplas personalidades, né, durante o seu dia, né?
Você de manhã cedo é o Daniel de casa, o Daniel que gosta de música, gosta de arte. Chega no trabalho, você tem que ser o Daniel, o CTO, o cara mais sério. Cara, eu não sou essa pessoa. E às vezes até exagero e levo bronca, assim, sabe? Pô, é legal você ser assim, mas existe esse problema, né, das pessoas assumirem diversos papéis e elas acabam assumindo também, por exemplo, tem o Thiago do Instagram, tem o Thiago do YouTube, tem o Thiago dos amigos, tem o Thiago da pelada, tem o Thiago da família, tem o Thiago do trabalho, e essas múltiplas personalidades acabam estafando você. Cara, eu já não consigo lidar comigo mesmo, sou eu. Imagina eu com múltiplas personalidades. Deus me livre. Esse é um problema da nossa sociedade, né? A sociedade moderna. É o problema da gente querer ser uma pessoa para cada período do dia ou da vida, ou para cada tipo de pessoas que a gente está se comunicando. E isso que você falou faz todo sentido. Talvez a pandemia veio, todo mundo agora trabalhando remoto, para se encontrar, né? Ter uma vida mais harmoniosa com o seu trabalho, né? E a gente percebe que tem pessoas que não veem a hora de voltar para o escritório e eu tenho uma teoria de que talvez elas estejam viciadas nesse processo, entendeu? De não serem elas mesmas, de se tornarem outras pessoas durante o dia, entendeu? Talvez a pessoa se identifique mais até com essa personalidade que vai para o escritório, né? E tá menos confortável em casa. O que é bem triste, na Exato. verdade, né? Porque, pô, se você não se sente confortável dentro da sua própria casa, deve ser muito difícil, deve ser muito dolorido viver, né? Querendo fugir de casa. Talvez não seja nem isso também. Se a gente pensar por uma outra vertente, talvez seja ter a socialização da equipe do trabalho, ter o grupo de amigos de lá também, ou colegas de trabalho que fazem coisas diferentes, conversam coisas diferentes, são outras pessoas, sair do ambiente de casa. Então, talvez se identifique mais com isso do que só ficar em casa. Isso daí faz muita falta. De poder, vamos assim, mudar o pano de fundo, assim, sabe? O fato de você estar sempre no mesmo lugar, não podendo sair, não podendo falar com outras pessoas, isso realmente é cansativo. Essa parte social, ela realmente faz bastante falta. Eu sinto bastante falta disso. Ter esse tato humano, esse calor humano é muito diferente. Você trabalha remoto, por exemplo, uma coisa que eu sinto muito é na hora de fazer uma call com alguém, uma meeting, mesmo em vídeo, você não sente tão próximo, você não consegue ter aquela conversa mais desenrolada. Sofre um pouco nesse sentido. Isso acontece muito e vai acontecer principalmente. Você que está gerenciando uma equipe, talvez vá perceber isso também, ou já deve ter percebido, Daniel, que é uma forma de viver que as pessoas tinham. Isso aconteceu comigo também quando eu comecei a trabalhar remotamente. Eu sentia muita falta do contato humano das pessoas. Hoje eu estou bem mais acostumado, mas ainda existe essa vontade de estar com as pessoas, né? O ser humano é assim. Então a gente tem essa vontade. Por isso que a gente volta nessa ideia de que é difícil para muitas pessoas, tem o cara que não consegue, e tem por vários motivos. Tem pelo motivo que a gente estava comentando, pelo que o Rashid estava falando agora, e, enfim, vai continuar assim. Eu, particularmente, acho que trabalhar remotamente traz muito mais vantagens do que desvantagens. E a grande desvantagem que eu vejo é essa, de não ter contato humano, mas as outras desvantagens são muito pequenas comparado à grande vantagem, que é perder menos tempo, estar mais perto da família, né? Eu acho que sim, e aí é justamente o problema que a gente está vivendo agora, na minha opinião, não é o fato da gente estar remoto, mas é o fato da gente não poder não ser remoto. Porque eu conheço empresas, sei lá, por exemplo, o Enjoei, que é uma empresa que sempre foi remoto, o time de tecnologia, mas eles faziam os eventos lá, uma vez por mês todo mundo pegava o avião e ia se encontrar não sei aonde. Então, o presencial ele continuava existindo como um momento de encontro, e aí você encontrava as pessoas e realmente aproveitava aquele momento social e era social mesmo. Então você tinha o melhor dos dois mundos, o melhor do remoto e o melhor do social, né? E fazia as duas coisas. Hoje a gente está só com um lado. Tanto que eu, por exemplo, eu decidi sair de São Paulo no meio da pandemia. Eu mudei para o interior. Né? Aliás, muitas pessoas estão fazendo isso. Talvez você já tenha até ouvido falar de outras pessoas que estão fazendo isso. Mas eu aluguei meu apartamento em São Paulo, que eu tinha um apartamento de 70 metros quadrados, com uma criança de 2 anos, entendeu? E eu e minha mulher ali, a gente não estava mais aguentando, sabe? Ver minha filha crescendo 5 meses ali, girando em círculo dentro da sala do apartamento, que não tinha espaço, sabe? E a gente falou, puta, eu vou sair daqui porque eu não tô conseguindo, eu não aguentava ver minha filha crescendo dentro daquele quadrado, sabe? E aí eu falei, vou comprar uma casa no interior, e a gente foi ver, cara, eu achei uma casa, apaixonei, mudei, tô morando em Guararema, cara. Me diz aí quanto tempo para a capital, assim? Cara, Guararema é uma cidade de 25 mil habitantes,
que fica 1h15 de São Paulo. Então, assim, não é tão longe de São Paulo. Não, E, perfeito. e é um lugar, sabe, totalmente tranquilo, perto da natureza. Eu acordo de manhã, vou fazer caminhada, tem várias trilhas, eu pego minha bike, vou fazer trilha de bike. Tem uma puta qualidade de vida. Minha filha tem espaço agora infinito, sabe? Ela acorda, ela vê árvore, ela vê bicho, ela vê formiga, ela vê passarinho, galinha. Porra, muito maravilhoso, entendeu? E assim, eu me sinto privilegiado de ter essa oportunidade, né? Não é todo mundo que consegue fazer todo esse movimento traumático, essa mudança de passagem. Mas, enfim, estou vivendo aqui no interior, trabalhando remoto. E então, assim, concluindo a questão do trabalho remoto, mesmo que o Pra Valer volte a ter um escritório, eu não sei se eu vou sair de Guararema. Talvez eu saia para ir fazer uma reunião ou outra em São Paulo, uma vez por semana eu vou para São Paulo. Mas eu estou Uhum, gostando da uhum. minha vida de trabalho remota e não estou querendo abrir mão dessa qualidade de vida que eu estou tendo agora. Não é necessário, né? Não é Hoje em necessário. dia não é necessário mais você estar obrigando as pessoas a morarem num cubículo caro, no meio de uma cidade barulhenta, né? Mais poluída. E é isso, caro mesmo, porque eu aluguei essa casa que eu tô aqui hoje, com piscina, não sei o que lá. Eu tô pagando de aluguel menos do que o tanto de aluguel que eu tô cobrando que eu aluguei meu apartamento em São Paulo. E tô ganhando mais lá no aluguel em São Paulo do que a casa que eu tô morando aqui, muito maior. 4 anos atrás, fiquei um tempo em São Paulo e me assustei. E, assim, sendo do Nordeste, né? A gente não tem um comparativo de preço, né? E em São Paulo, para mim, foi assustador. A diferença de preço que se pagam em aluguel aí. Porque aqui eu moro na beira da praia, a 2 quarteirões da praia, e eu pagava, sei lá, um quinto do que eu pagava aí, morando numa região boa também, mas a diferença é muito grande, sabe? É. E a sensação que você tem de ter saído de um paraíso para um lugar onde, pô, é muito agitado, legal e tal, mas chega uma hora que cansa aquilo, sabe? É. E eu acho que é o movimento que tá todo mundo fazendo, né? A gente vê muita gente saindo das capitais e indo para os interiores, para uma vida mais tranquila, uma vida com mais espaço, ou menos poluição também, né? Deixa eu continuar aqui, né? Senão eu me perco aqui na. A gente falou sobre a Pra Valer, mas agora eu queria saber como é que você chegou a ser CTO da Pra Valer, né? Você falou que, pô, já teve empresa, já foi CTO de outra empresa também, né? Mas você já chegou na Pra Valer como CTO para montar a equipe, para gerenciar a equipe, para cuidar da equipe tecnicamente ali e tal? Ou você chegou em outro cargo e aí assumiu depois o cargo de CTO? Eu tinha sido CTO do Elo 7 em 2011, foi quando eu fui para 2011, 2012, né? Então já faz uns 10 anos que eu venho atuando como CTO, né? Uhum. Como líder de uma equipe de tecnologia, vamos dizer assim, né? Então, assim, já fui construindo muito essa carreira, assim, como developer, né? Depois como líder técnico, gerente de um time. Fui galgando minha carreira na área de tecnologia nesse sentido. Num primeiro momento, eu tive um pouco de dificuldade. Eu acho que é muito difícil esse passo, que, aliás, eu acho que vale até um tema de um outro podcast, né? Eu faço, tipo, o passo do dev que decide ir para a área mais de gestão ou para a área de negócios, né? Porque tem muita gente que acaba fazendo esse movimento e é um momento muito difícil, assim, na carreira de desenvolvimento. Porque eu, particularmente, sempre gostava muito de escrever código. Então, para mim, era um sofrimento muito grande não poder botar a mão na massa ali todo dia e fazer as coisas que eu sabia que eu era muito bom. E aí você sai de um lugar onde você está indo muito bem, que você é um developer, né, sênior, que já passou vários anos desenvolvendo, e você vai para um Uhum. lugar onde você é noob total, né? Porque gestão é um outro bicho, completamente diferente. Então, o começo foi muito difícil. Eu acho que eu sempre tive um pouco desse, vamos dizer assim, facilidade de lidar com as pessoas, de me comunicar, o fato de eu estar muito sempre antenado com arte, com comunicação, gostava de escrever. Aquela coisa do banco, né? Se todo mundo decidir tirar o dinheiro do banco, o banco fale no dia seguinte, mas graças a Deus, Exato. não é que todo mundo decide tirar o dinheiro do banco no mesmo dia. Então, assim, até agora deu certo. Eu abro o espaço e as pessoas que querem vir falar no momento oportuno de um projeto, de uma coisa, elas vêm e falam. Então, funciona bem, né? Então, eu tenho algumas pessoas que eu chamo de diretos, né? Que são pessoas que reportam direto para mim. E aí tem os times que vão reportando para essas pessoas. E a gente cria uma estrutura de comunicação o mais flat possível, mas ao mesmo tempo que não sobrecarregue as pessoas, porque também é muito difícil para uma pessoa gerenciar muitas pessoas diretamente, porque eu quero ter o cuidado de olhar para a carreira da pessoa, eu quero ter o cuidado de dar um feedback, de fazer um one-on-one, né, de poder guiá-la no caminho da jornada dela. Essa estrutura é muito mais por causa disso, né, porque o nível de atenção que a gente consegue dar, ainda mais num time de 80 pessoas, e aí você fala assim, putz, como é que você faz? Você controla todo mundo? Cara, quando você passa de 10 pessoas, você já não controla mais nada, né, você já perde totalmente o controle, não tem controle.
né? Você inspira, você dá um sonho para as pessoas, você dá um lugar onde você identifica para onde elas podem caminhar, entendeu? Você dá um norte, você diz para onde elas vão, e aí elas vão se elas quiserem. Se elas não quiserem, elas também não vão, porque você não... Esse é o ponto, né? É desapegar muito desse controle, né? Porque a gente, de fato, não controla, né? Ainda se tratando de pessoas, a gente controla muito pouco. Se você não desapegar desse controle, você não cresce, né? A empresa não consegue crescer, né? A galera de C-level aí, que no caso você faz parte, né? O CTO, mas muito mais também até o CEO, né? Se ele não estiver preparado para delegar e não ter controle sobre isso, a empresa não anda, não vai para frente. Não tem... A gente acredita muito em dar autonomia para as pessoas. É claro que isso é um eterno... É desafiador, né? Porque normalmente quando a empresa é pequena, você consegue, né, mais ou menos, até umas 50 pessoas, tem até uns números mágicos, assim, até tantas pessoas, né, 50, você consegue saber o nome de todo mundo, né? A partir do determinado número, você nem sabe mais o nome das pessoas que estão trabalhando ali. E aí você tem 300 pessoas hoje no Pra Valer, já é uma outra realidade. Na medida que a empresa crescer para 1.000, já é uma outra realidade diferente, né? E as empresas passam por essas transformações de crescimento, essas dores de crescimento, e vão aprendendo a lidar, né, com esses problemas que aparecem por causa do crescimento, né? Acho que o Pra Valer não é diferente de nenhuma outra empresa que decidiu crescer, e crescer significa ter mais impacto no mundo em cima dessa missão. Claro, o que a gente quer? A gente quer dar oportunidade para as pessoas estudarem. Isso é uma visão, entendeu? Isso é um lugar onde a gente quer chegar, e a gente convida as pessoas a virem trabalhar junto com a gente, cada uma dentro da sua especialidade, cada uma dentro do que faz de melhor, para compor a solução final, que é dar acesso à educação para mais pessoas. Bacana. Daniel, tu falou até que a Pra Valer tem diversos produtos, né? E você falou também tem vários grupos de times. Seriam squads? Vocês dividem a squad por produto ou dentro do produto ainda gera várias squads? Como é que é essa divisão para ter um gerenciamento assim mais palpável, como você falou? A gente tem hoje, não Pra Valer, 3 tipos de times, vamos dizer assim. A gente tem os times que eu chamo de core, né? Então a gente tem alguns componentes da nossa arquitetura que servem outros times, né? Então, por exemplo, análise de risco, né? Análise de risco é um time que cria um motor de crédito para fazer as análises, né? Pegar um serviço para que você manda os dados e eu te digo se esse aluno ele é um bom pagador ou não é um bom pagador, ou qual a chance dele não pagar, né? Então tem esse componente ali. Aí a gente tem os times que são, que a gente chama de jornada, né? Que são os squads que estão acompanhando o fluxo do nosso cliente, no caso o aluno e a faculdade, que a gente tem 2 clientes, a gente é um B2B2C, né? Então a gente tem de um lado o aluno que quer estudar, e a gente tem do outro lado a faculdade que quer trazer mais alunos para os seus cursos, né? Então a gente tem que atender os dois, né, cada um dentro da sua jornada. Tem esses squads que vão desenvolver o app, que vão desenvolver o portal onde o aluno vai entrar lá, baixar boleto, enfim, etc. E a gente tem os times de produto, que são as ofertas que a gente faz para essas pessoas. Então a gente tem, por exemplo, o nosso carro-chefe, o produto principal do Pra Valer é o financiamento da graduação, né? Financiamento estudantil, mas na graduação. Então esse é o como o Pra Valer cresceu e chegou até aqui, foi muito em cima desse produto. Mas aí, a partir de 2020, 2019, na verdade, a gente começou a diversificar e criar outros produtos, né? Então a gente está num processo de criação de outros produtos, de fazer testes. E aí, nesse sentido, a gente tem vários estágios. Tem produtos que estão em discovery, que estão ainda numa fase onde a gente não sabe se é um produto que vai ser rentável, se é um produto que tem mercado. E a gente tem produtos que estão mais maduros, sei lá, por exemplo, o intercâmbio, que é um produto de também financiamento, mas mais focado em intercâmbio, que é um estudo, mas é um estudo fora do Brasil e tem suas particularidades, né? A parceria não é com a faculdade, sim com uma agência. A jornada do aluno é um pouco diferente, porque ele não vai se matricular, ele vai fazer uma contratação de um período, enfim. É diferente, por isso a gente trata como um produto, e aí tem suas particularidades e tem um squad que trata exatamente dos problemas específicos daquele produto, e conecta naquela máquina core que vai oferecer os serviços que são cross-produtos. Cara, entrando mais um pouco até tecnicamente, esses grupos, esses produtos, como é que vocês decidem a stack? Você comentou que vocês tentam dar sempre liberdade dentro do possível, né, para a pessoa ser proativa, né? Mas até o ponto de eles conseguirem definir por eles mesmos as stacks, ou você sempre entra no meio, você tem o voto de Minerva, vamos dizer assim. Como é que funciona esse processo de decisão de stacks para cada produto? Então, nesse caso, assim, o Pra Valer, ele veio do PHP, né? Todo o nosso legado tecnológico é em PHP. E a maior parte dos sistemas que foram desenvolvidos no Pra Valer
até 2019 foram em PHP, né? Então, basicamente, as pessoas entravam novas no Pra Valer. O que tem aqui? PHP. Então, o que eu vou fazer? PHP. Então, no fim, não é que tinha uma escolha. Todo mundo fazia em PHP porque PHP era o que tinha. A gente passou por um passo onde teve um time de mobile que acabou, né, indo para o Flutter. Então, a gente, quando começou a desenvolver a parte mobile, a gente foi para o Flutter. Né, teve um processo, eu não estava na empresa quando teve esse debate, enfim, e o time acabou, não sei exatamente como que foi feito esse debate da decisão do Flutter, mas eu sei que foi feito um estudo e acabaram decidindo pelo Flutter. É interessante o pessoal ter adotado o Flutter, né, porque é muita coragem, né, é um bold move aí, né. De certa forma é uma tecnologia nova, né, no mercado. Tem um grande player por trás, mas é nova, né, e é legal ver que empresas estão adotando, né, a gente sabe que o Nubank começou a adotar também. E a adoção do Nubank foi até mais difícil do que a nossa, porque o app já nasceu no Flutter, né? O Nubank teve que migrar o que tinha no Flutter, né? Então, para eles foi até mais complicado, porque a gente, quando foi decidir fazer pela primeira vez um app, a gente falou, vamos fazer em Flutter, né? Porque, é cross-plataforma, tá tendo bem suportado, tem o Google por trás, etc. Teve uma decisão nesse sentido. Agora, voltando um pouco na sua pergunta, aí o que aconteceu? Por conta da gente ser só PHP, a gente tinha uma certa limitação do que o PHP oferecia e das coisas que a gente queria fazer. Então, veio surgindo desde que eu cheguei, né, principalmente no Pra Valer, muita gente perguntava, mas a gente não pode adotar uma outra linguagem? Será que só o PHP mesmo? Vinha de várias frentes essa pergunta, né, e essa pergunta ficava meio no ar, assim. Eu falei, não, vamos responder essa pergunta, vamos fazer um estudo, vamos fazer uma análise e vamos decidir se é só o PHP ou se tem mais alguma coisa, se faz sentido a gente ir para uma outra tecnologia. E foi daí que surgiu todo um debate, né? A gente juntou todo mundo, a gente fez uma sessão de apresentações, onde defende a sua linguagem. E aí cada dev que vinha de um stack diferente falava, defende aí o seu. Você quer fazer em JavaScript? Beleza, defende aí. Por que JavaScript? Por que Python? Por que C? Por que Java? E aí a galera fez várias apresentações, a gente ouviu, né, um pouco a opinião de todo mundo. E aí a gente colheu insumos, a gente fez também um levantamento assim, mas por que a gente está buscando? O que a gente quer melhorar, né? Então a gente levantou vários critérios, né, que seriam, critérios pelo qual a gente considera para fazer sentido a gente adotar uma nova linguagem. Então, quais são os critérios? O custo, é mais caro? Qual que é o nível de maturidade dessa linguagem? Ela é flexível? Tem mercado? Ela tem performance? É produtivo fazer sistemas nela, né? Então a gente pegou uma lista de vários critérios, a gente botou várias linguagens numa matriz e foi respondendo, e aí a gente foi comparando as várias linguagens, fizemos essa matriz, né? E aí depois o que eu entrei falando um pouco assim, tem vários critérios, é verdade, mas não sei se todos eles têm o mesmo peso, né? Estrategicamente, o que eu acho que é mais importante? Então eu botei os pesos nos critérios que eu achava que eram mais relevantes, e aí a gente deu um score. E aí dentro desse score saíram duas linguagens que foram as finalistas, né? Que é o Go. Deixa eu só interromper, só para contextualizar, até para mim. Esse estudo, essa matriz, foi para fazer a migração do PHP realmente dos produtos que vocês têm para essas novas, ou funcionalidades novas, ou produtos novos apenas. Esse contexto, ele traz diferentes respostas, na verdade, né? Antes de você responder essa, Daniel, junta aí com essa que eu vou fazer também. Vocês não tinham, então, um problema específico que não dava para resolver com PHP. Vocês tinham mais a sensação de que vocês estavam caminhando para um lugar onde o PHP não iria suprir a necessidade. Eu acho que tinha isso, e tinha também o fato de que, a gente resolvia com PHP. Mas era sempre assim, as custas, tinha que fazer a gambiarra X, Y, Z, porque o PHP não é nativo, tal coisa, entendeu? Então o PHP, ele mostrava suas limitações, a gente meio que superava elas de um jeito ou de outro, mas a gente sentia assim, era lento, tinha problema de custo, de escalabilidade, o nosso legado, a versão do PHP era muito antiga, então a gente não tinha acesso a bibliotecas mais modernas do PHP, então assim, tinham vários problemas que o PHP apresentava e que a gente, será que não faz sentido a gente ter uma outra opção? E aí sim, respondendo a outra pergunta, claro que a gente, como uma empresa que tem 19 anos de sistema, não vai reescrever todos os seus sistemas numa nova linguagem, né?
Isso é verdade. completamente utópico, né? Nem era essa a ideia. Um tiro no cérebro, né? É utópico. Já visto que os bancos estão aí com o COBOL desde 1970 até hoje, e não vão matar o COBOL. O COBOL vai ficar lá durante um bom tempo ainda. Então, assim, mas é claro que, tá bom, eu não consigo reescrever tudo, mas eu posso, a partir de agora, eu vou começar a evoluir, né? E aí, bom, já que eu vou evoluir, deixa eu escolher uma coisa que faça sentido para o meu negócio, né? E aí que veio toda essa ideia de vamos buscar uma linguagem, se faz sentido e se é o PHP, que seja o PHP, e a gente chegou à conclusão que não era o PHP. Foi feito várias votações, né? Várias análises, né? Juntamos vários fóruns, e no fim surgiram essas duas linguagens, que é o Go e o Elixir, que foram as duas candidatas que a gente falou, putz, pra gente, pra nossa realidade, dado o contexto, o tipo de sistema que a gente faz, o tipo de problema que a gente quer resolver, que a gente tem muito mais back-end do que front-end, então a gente é uma empresa muito mais back-end do que front. A gente tem front, mas o nosso front é a casca final lá com o aluno. A gente tem um monte de coisa rodando ali atrás que é puro back, entendeu? Então, assim, a gente precisa de serviço distribuído, tolerância à falha, uma série de características que a gente viu, tanto o Go quanto o Elixir, inclusive a disputa foi bem acirrada, né? Poderiam suprir melhor do que o próprio PHP, né? E aí, no fim, a gente fez uma votação final, e aí todo mundo votou, né? Todos os devs, todos os LTs, todo mundo votou, e o Elixir ganhou nessa votação final, né? Então, a gente acabou adotando o Elixir como a nova linguagem do pra valer, e agora, a partir de agora, as coisas novas que a gente for fazer, obviamente, vai fazer em Elixir. Dá para pegar um sistema e migrar para o Elixir? Putz, se der, se for tranquilo. A gente já estava pensando em reescrever alguns sistemas, né? Porque eles não estão mais atendendo o nosso negócio, a gente tem determinados débitos, dívidas técnicas, né? Então, assim, tudo bem. Se eu já que eu já vou reescrever e eu iria reescrever em PHP, então, já vou reescrever no Elixir. Mas não vou pegar um negócio que está funcionando, que está atendendo e está em PHP e reescrever só pelo mero luxo de ser e tudo em Elixir. Não, deixa lá, está funcionando, não vou mexer, não mete o dedo. Vamos evoluir em cima das coisas novas, e aí sim, as coisas novas. Então, assim, é um processo que vai demorar vários anos. Eu diria que, daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás, vai ter ainda uns PHP ali no meio, isolado, fechado, quietinho ali, que ninguém mais mexe e que funciona, e uma boa parte dos sistemas novos, todos feitos em Elixir, né? Então, assim, e aí respondendo a pergunta inicial, que era, quem que decide? Tem um voto de Minerva? Os times têm autonomia para decidir a linguagem? A gente adotou o seguinte, cara, vamos ter um padrão, entendeu? Porque é ruim, eu acho, pelo menos, para uma empresa, você ter muitas opções de linguagem espalhadas, porque aí você perde um pouco de eficiência na hora de você movimentar as pessoas. Como a gente tem muito movimento, às vezes a pessoa sai de um time e vai para outro. Então, assim, muitas mudanças de tecnologias, acho que encarece a operação da empresa, né? Então, eu prefiro ter algumas opções. Então, a gente tem o PHP, se quiser fazer em PHP, ainda pode, obviamente, né? Mas a gente está dando o Elixir como uma alternativa que a gente incentiva, principalmente agora que tem poucas coisas ainda em Elixir, que a gente está criando o nosso parque em Elixir. Isso para back. Para front, a gente está ainda fazendo o mesmo estudo agora para front. Então, a gente vai fazer a mesma análise para front e decidir, o que vai ser o front do para valer? É React, é Angular, é qualquer Vue.js, não importa. Mas vamos escolher um e vamos todo mundo seguir nesse, porque eu acho que essa padronização ela vai ser benéfica para a empresa, né? Então, assim, dentro do para valer, a gente vai adotar um pouco essa democracia que depois que foi decidido democraticamente, é imposto, né? É assim, cara, vamos fazer uma eleição, e aí você vai votar e vai ganhar alguém, e se você não ficar feliz, paciência, vai ter que aceitar essa pessoa ali, ou essa linguagem ali, porque foi o voto da maioria, e tudo bem. E eu acho assim, sinceramente, para mim, as pessoas que são maduras, elas entendem que a linguagem, ela é um mero, vamos dizer assim, acessório, né? Então, assim, para mim, como developer, que já trabalhei com Java, já trabalhei com Ruby, já trabalhei com JavaScript, PHP, Perl, VBScript, cara, linguagem vai e vem, assim, de dia para noite. Então, eu não me preocupo com linguagem. Acho que a gente tem que focar mais no resultado, focar mais em entregar o valor para o cliente e focar também nos conceitos, né? Você entende bem orientação a objeto, entende bem programação funcional, fazer um código limpo, com teste. Cara, eu acho que isso vale muito mais do que a linguagem em si. Então, a linguagem, beleza. Uma vez que está decidido, tá bom, então vamos nessa linguagem. E aí aprende ela e faz. E essa capacidade de aprender, que eu acho que é muito mais valorizado, pelo menos aqui no Pra Valer, a gente valoriza muito mais a pessoa que sabe aprender uma nova linguagem do que a pessoa que sabe essa linguagem específica. Então, tanto que a gente não contrata as pessoas, não pergunta para elas, qual é a linguagem que você sabe? Cara, não importa. Eu quero saber, você sabe orientação a objeto?
qual o conceito de X, conceito Y, Solid, né? Então, a gente vai muito por esse caminho e menos pela linguagem ou pelo framework específico que a pessoa sabe, porque isso aí realmente é bem efêmero no mundo da tecnologia. É verdade. Você chegou a comentar anteriormente que vocês têm um time core, né? Tem os times que estão ali, mais satélites, né? Que usam o produto que esse time core ele cria. Como é que funciona isso? O time core ele cria bibliotecas que são usadas por outros produtos? Vocês criam microserviços que são utilizados? E aí você comentou que você tem várias equipes, né? E cada equipe cuida de um microserviço, digamos assim, ou de um aplicativo. Como é que funciona mais ou menos isso? É uma mistura dessas duas coisas, na verdade. Como a gente ainda tem um legado, então ainda está passando por um processo de que esses times, aos poucos, estão tirando do legado e transformando esses pedaços do legado em microserviços. Então, esses times, eles atuam tanto na manutenção do legado, dos pedaços do legado que diz respeito ao seu domínio, quanto né, na extração do seu domínio do legado para uma coisa mais separada e mais, vamos dizer assim, eficiente, etc. Então, fazer esse caminho de ter mais autonomia. Então, é mais ou menos por esse caminho. Então, a gente tem os times core que trabalham, no fim, dentro do próprio legado. E eles também estão fazendo novos serviços. Então, é uma mistura das duas coisas. Ah, entendi. Existe essa questão do time core também ser um time de pesquisa e desenvolvimento, ou ele está mais preocupado em extração desse monolito aí para poder facilitar o trabalho das outras equipes? Cara, eu acho que é mais nesse sentido, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Eles atuam em domínios específicos, né? Então, o time de crédito vai atuar na parte de análise de crédito. Então, tem uma regra ali de crédito. Vou dar crédito. Quais são as regras, né? Para ceder o crédito para esse aluno que tem um perfil de renda assim, que tem um perfil socioeconômico assado. Enfim, não sei exatamente quais são os critérios, porque tem todas as lojas, mas sei que tem muitas regras de negócio ali. Né, e depende do produto. Se é intercâmbio, tem uma regra. Se é graduação, tem outra. Mas se é uma graduação numa cidade X, tem outra regra. Então, tem várias regras. E aí, cada time fica responsável justamente por dar manutenção nessas partes do sistema, né, de fazer essas mudanças. E eu diria assim, que a gente está ainda num processo de evolução, né? Eu não posso mentir para vocês que a gente não tem o sistema mais lindo do universo, sabe? A gente tem um legado... Não, mas não se preocupa, ninguém tem esse sistema lindo, ninguém tem. E quem disser que tem, tá mentindo. Tá mentindo. Então, assim, eu não minto, eu falo a verdade. Né? O código que eu fiz hoje de manhã se tornou legado já tarde. Legado, exatamente. E depois que eu revisar de noite, vai voltar, viu? Na local web era o libfichão.asp e aqui no PHP é o funções2.php. Tá ali com as suas 5.000 linhas. Toda empresa tem o seu libfichão. Aquele que ninguém quer nomear, né? Aquele que ninguém quer nomear. Então, assim, a gente está num processo evolutivo, né? E tem muita coisa nova saindo, muita coisa evoluindo. E, claro, é uma dívida que a gente foi contraindo ao longo de 19 anos, então, assim, vai demorar um certo tempo para a gente pagar, mas eu sei que a gente está pagando. O importante é a gente começar a pagar logo, né? E ser sustentável, né? Para o negócio crescer. Porque se a gente quer ter 1 milhão de alunos, a gente precisa ter um negócio muito mais robusto, muito mais escalável do que a gente teve até esse momento. Né? O que fez a gente chegar aqui não necessariamente vai fazer a gente dar o próximo passo. Perfeito. Você comentou que vocês migraram alguns apps ou algumas regras de negócio, alguns serviços para Elixir já. Teve alguma dificuldade? Você que está aí, que age como um coach também, né? Eu imagino que o CTO, ele é, além de tudo, um psicólogo, né? Que está ali tentando ajudar as pessoas a evoluir ali, a sanar problemas e tal. Vocês tiveram algum problema, assim, com as pessoas não conseguirem trabalhar com Elixir, esse paradigma de orientação objeto para funcional? Tiveram alguma coisa, aconteceu algum atrito, alguma coisa assim? Como uma coisa relativamente recente, talvez a gente tenha que gravar um podcast daqui uns 6 meses para eu responder essa pergunta com um pouco mais de propriedade. Porque a própria decisão do Elixir, ela não tem um mês. Então, para falar a verdade, a gente colocou no ar hoje, a gente colocou no ar o primeiro serviço em Elixir. Né? Então, assim, não tem ainda nada rodando em Elixir. Tem, assim, as pessoas começaram a usar, começaram a aprender, e a gente está no momento ainda, no momento inicial de, aquela insegurança. Então, assim, a gente ainda está trabalhando um pouco esses aspectos que você está falando. Então, as pessoas estão questionando, mas por que não vai ser difícil mudar para o funcional? As pessoas de negócios estão questionando, mas não vai atrasar os projetos, porque a gente vai fazendo uma linguagem que ninguém conhece. Então, assim, tem um momento de desconfiança, né, e é natural e é justo, né, que as pessoas perguntem, porque, claro, as pessoas
elas querem saber se essa decisão ela foi correta. E é claro que a gente vai aprender com os nossos erros, a gente quer medir se a gente chegou, se essa mudança ela foi benéfica ou não para valer. Eu acredito muito que seja, né? A gente o time inteiro está apostando de que foi uma boa escolha, mas a gente só vai provar mesmo se foi uma boa escolha daqui a 6 meses, 1 ano, quando a gente falar, putz, ó, tá vendo? A gente tem menos bugs, a gente está conseguindo desenvolver o sistema de maneira muito mais rápida, a quantidade de linhas de código que a gente está escrevendo é muito menos e fazendo muito mais, todos os nossos sistemas estão testados. Então, uma série de métricas que a gente vai começar a acompanhar para olhar e falar assim, ó, tá vendo? O Pra Valer melhorou a sua oferta de produtos quando começou a adotar o Elixir. Então, o fato da linguagem ser funcional tem suas dificuldades para as pessoas que não conhecem o paradigma funcional, mas, ao mesmo tempo, é uma baita oportunidade para conhecer, né? Então, as pessoas vão se estimular a conhecer uma coisa nova, né? E para valer, a gente tem muito essa cultura de aprender, né? Todo mundo quer crescer na carreira. E o Elixir, ele tem esse aspecto de tolerância à falha, escalabilidade, que é uma questão que a gente precisa atacar para continuar crescendo. A gente quer ter menos bugs, então o fato de ser funcional, não ter estado compartilhado, né, toda aquela coisa de mutabilidade, vai fazer com que a gente tenha menos erros para os clientes, com que os nossos sistemas sejam mais performáticos e a gente tenha menor custo de infra. Então, assim, a gente vai medindo isso ao longo do tempo e talvez daqui 6 meses, até mais, né, 1 ano, eu volte para vocês e falar, ó, foi uma boa escolha. Ou então eu falo assim, putz, foi uma besteira, que a gente nunca deveria ter escolhido. E assim, são decisões, sabe? Tecnologia é isso, você toma decisões e às vezes você erra, né? Então, assim, a gente está muito convicto que a gente acertou, mas é um risco. Mudar de linguagem é um risco. Poderia continuar no PHP, tanto que o Pra Valer ficou 19 anos não decidindo mudar de linguagem, decidindo ficar no PHP. Então, acho que tem sempre um risco. Toda mudança, todo investimento numa mudança tem um certo risco, e a gente está disposto a correr esse risco porque a gente acredita muito nos benefícios que a gente vai ter lá na frente. Eu acredito que vocês também escolheram o Elixir porque deve ter seniors ou pessoas muito mais experientes em Elixir para tomar a frente no caso de chegar em um momento decisivo ou performance ou algo que precise ter um conhecimento a mais na linguagem ou não. Foi um dos critérios, sem dúvida nenhuma, que o Elixir, por ser uma linguagem moderna, mais nova, apesar de não ser uma linguagem ultra, né, mainstream, né, como é, sei lá, o JavaScript ou o Java, ainda não. Mas é uma linguagem que já tem um volume grande de developers. A gente chegou a considerar, por exemplo, o Rust, né, que é uma linguagem que, se você for olhar, fala, porra, é sensacional. O Rust pode ser a linguagem do futuro, mas ela ainda está muito incipiente, é uma coisa muito nova, assim, nova demais. Aí é demais, sabe? O Elixir já está maduro, então, pô, já tem quase 10 anos de desenvolvimento. Tem o Zé Valim, que, putz, é um cara que eu conheço pessoalmente, entendeu? Que, inclusive, ele deu uma palestra lá pra gente no Pra Valer, e foi super, super fundamental a participação dele. É uma pessoa bem acessível, né? Ele é acessível, ele é, um cara bacana demais, entendeu? Então, teve uma série de fatores, eu acho que o Elixir tem essas características, e também de ter uma comunidade forte e developers muito bons. Então, a galera tem, assim, que está muito antenada, né, gosta dessas linguagens que estão oferecendo possibilidade de desenvolvimento mais produtivo e mais performático, escalável, tolerante à falha, etc. Então, sim, é um dos critérios, e eu acredito, sim, também que a gente vai começar a atrair mais pessoas que gostam do Elixir, né, da comunidade Elixir, porque são poucas empresas. Então, por um lado, tem poucas pessoas trabalhando com Elixir, mas, ao mesmo tempo, pô, é uma grande oportunidade, pô, se é Elixir, a pessoa vem trabalhando para valer, porque no PHP a gente também tinha um pouco esse preconceito, né? Falava na hora de contratar, a gente falava, é PHP. Aí já torcia o nariz e já saía correndo porque era PHP. E realmente tem muito isso, infelizmente, né? A gente percebe bastante. Né? Tanto que eu comecei a cortar isso, né? Eu falei para a galera de recrutamento, para não joga muito desse lado, assim, tem PHP, beleza, mas não fica focando muito, sabe? Tipo, sabe? Porque tem tantas outras coisas, o PHP também tá lá, mas não precisa focar nisso, não é para mentir, não é para falar, não, nós temos, estamos nessa outra tecnologia, né? Eu vim aqui no podcast e falar, não, nossa, migramos tudo para Elixir, cara, pode vir trabalhar com a gente, que aí a gente é maravilhoso. Não vou mentir, mas não vou ficar, né, 1 hora de conversa falando, não, porque o PHP é muito bom, que a gente tem PHP, e ficar focando no que eu não quero, né? Então acho que é muito mais nesse sentido. É bom que você que está ouvindo de casa entenda que PHP tem todo um ecossistema hoje que é fantástico com Laravel, fantástico. Muito produtivo, é uma puta ferramenta, serve para resolver milhares de problemas. Sim. Tá aí bombando em, sei lá, 83% aí da internet. Estou jogando uma porcentagem qualquer aqui, tá? Porque eu não tenho gravado exatamente, mas o WordPress manda no mundo, PHP
puro aí. Então, assim, a gente mesmo perdeu até um desenvolvedor da nossa empresa que saiu para trabalhar em uma outra empresa com PHP. Então, assim, PHP tá aí, tá? Agora, a gente sabe que Elixir traz muitas vantagens, né? Principalmente para uma empresa que é uma fintech, querendo ou não, né? Para valer, é uma fintech. A quantidade de transações que a empresa vai ter no futuro, a opção por uma ferramenta que é funcional, que é multithread e é multiprocessos, né? Sei lá, você pega a infraestrutura com o Elixir, é muito mais barata, porque ela realmente suporta levantar muito mais processos com uma máquina menor. Então isso influencia muito, ainda mais hoje em dia que a gente está basicamente tudo pareado a dólar. Eu imagino que vocês devam ter servidores na AWS ou algo do tipo. A gente, por exemplo, tem na empresa da gente, e a gente tem a sorte de que a empresa é americana, então ela não sente isso, mas uma empresa no Brasil sente muito também, então isso também tem que ser levado em consideração, né? Eu posso estar até falando demais aqui, me empolguei. Cara, é bem por aí. Como eu falei, o PHP, ele é maravilhoso. Ele resolve determinados tipos de problema. E a gente percebeu que para os tipos de problema que a gente resolve aqui no Pra Valer, nem sempre ele é a melhor solução. Né? E isso não quer dizer que ele não continue sendo a solução para 95% dos problemas que a internet tem que resolver, entendeu? Então, sabe, é uma escolha muito particular do Pra Valer, né? E cada empresa que decide qual é o stack que vai trabalhar. Então, acho que é muito mais nesse sentido. Porra, vamos usar a ferramenta certa para resolver o tipo de problema que a gente tem aqui, sabe? Se a gente ficar batendo, né, prego com chave de fenda em todos os lugares, né? Só porque a gente só tem chave de fenda, esse que é o problema, né? A gente vai gastar muita energia. Exatamente. E acho que é um pouco isso. A gente gastava muita energia para fazer as coisas porque a gente estava escolhendo a ferramenta errada dos problemas que a gente estava resolvendo. Então, acho que é mais nesse caminho. Vamos redirecionar e começar, aos poucos, a aprender outras ferramentas e usá-las no momento apropriado. Eu tenho uma pergunta aqui que eu anotei do script aqui que a gente fez, e o Pra Valer foi listado entre as empresas que mais cresceram, ou que mais crescem no Financial Times, Então, teve esse ranking, né, da Financial Times, o Pra Valer tá lá. Enfim, e acho que não me surpreende a gente aparecer nesse ranking, porque, de fato, a gente cresce muito, a empresa cresce muito desde sempre, continua crescendo e vai continuar crescendo, porque, como a gente falou antes, né, pô, o mercado de educação ainda está só no começo, né? Quanta gente ainda não tem que ter acesso à educação aqui no Brasil? E a gente está falando de Brasil, mas, pô, por que não outros países também, né? Então, assim, dentro dos segmentos de empresas, startups, eu acho que o Pra Valer ainda tem um caminho enorme ainda para seguir. Os nossos ouvintes são pessoas até que estão começando a programar, muita gente também que é júnior, e a gente sabe que adotando o Elixir, você agora se torna uma empresa mais bem vista ou vista com melhores olhos por pessoas que estão querendo entrar na área ou que já estão na área, mas querem migrar para uma tecnologia mais nova, mais moderna. O que a pessoa precisa ter para trabalhar no Pra Valer? Posso mandar meu currículo e nunca trabalhei com Elixir, com nada disso e tá tranquilo? Na área de tecnologia, a gente tem vagas para liderança, né? Líder técnico, a gente tem vaga para developer, de todos os níveis. E assim, eu diria o seguinte, o que a pessoa precisa ter? A pessoa precisa ter espírito de crescimento e de aprendizado. Então a gente foca muito assim, em pessoas que gostam de aprender, que gostam de crescer, que a gente chama de carreira protagonista, né? Então, cara, não vou te dizer tudo o que você tem que fazer para você crescer. Você vai ter que traçar sua própria carreira, eu vou te dar os desafios e você vai me trazer as soluções. Então, eu costumo dizer assim, que o lado técnico tem que ser bem desenvolvido, então a gente também busca pessoas que gostem do lado técnico, estejam querendo se aprofundar nos conceitos, muito mais na parte de conceitos de boas práticas. Então, pô, você escreve teste, você sabe os princípios de programação orientada a objetos, Solid, você conhece o paradigma funcional ou já viu alguma coisa, sabe bem algoritmo, sabe lidar com banco de dados, sabe um pouco de DevOps, assim, a gente tem um perfil mais generalista do que especialista aqui no Pra Valer. Óbvio que a gente também tem algumas vagas específicas para alguns especialistas, mas em geral a gente gosta de perfis mais especialistas, de pessoas que conseguem meio que fazer a coisa full stack. E gente que é apaixonada por tecnologia, principalmente, sabe? Que não tem medo de meter o dedo ali, de que olha para a linguagem ou para a tecnologia X como só um ferramental. E alguém que principalmente seja apaixonado pelo problema que está resolvendo, que no caso é, eu quero ajudar as pessoas a terem acesso à educação, sabe? A gente quer pessoas que estejam muito compradas com a nossa missão, com a nossa visão e gostem, assim, de um ambiente mais
caótico, né? Eu diria que o Pra Valer tem um quê de caos, assim, porque a gente faz muita coisa, a gente tem muitas propostas, a gente quer atuar em vários mercados, então, assim, a gente tem um ambiente que é bem acelerado, bem caótico, mas ao mesmo tempo também tem um clima muito, assim, de startup, um clima descontraído, um clima menos, sabe, burocrata e mais... mais humano, né? Mais startup mesmo e mais humano. Legal. Perfeito. Se um cara é júnior, assim, o cara realmente ele tá no início, tem vaga para ele aí, ele tem oportunidade, ele consegue trabalhar na empresa, a empresa tem essa proposta de tipo, você entra aqui sem saber quase nada e a gente vai te ajudando aqui a evoluir, ou você realmente só quer o cara que já tenha uma noção técnica mais apurada, assim? Cara, eu acho assim, tem espaço para todo mundo. Cada empresa tem um momento, né? E eu acho que assim, no caso do Pra Valer, eu acho que é uma questão de momento. Durante muito tempo, a gente só contratava pessoas júniores, né? Então, o problema de quando você tem um time que é só de júnior, é que esse time ele não consegue ter um espelho, né, de alguém mais desenvolvido para poder alavancar a carreira. Se eu tiver um time de 4 pessoas júniores, essas 4 pessoas júniores não vão se espelhar em ninguém para conseguir evoluir. Ficam sem mentores, né? Então, durante algum tempo, o Pra Valer acabou tendo muita contratação júnior, e aí, por esse motivo, os times ficaram desbalanceados, né? Então, nesse momento, a gente focou em trazer pessoas mais sêniores para poder criar esse balanceamento, para poder dar oportunidade para as pessoas júniores que a gente está trazendo, para elas crescerem. Então, a gente está até Perfeito. o final desse ano, um pouco o final de 2020, nesse movimento de seniorização do time, e assim, a gente continua tendo as pessoas júniores e a gente quer valorizar elas, a gente quer que elas cresçam, e elas estão crescendo, obviamente, mas a gente tem que ter sempre esse equilíbrio, porque se você tiver muito júnior, você tem um problema. Se você tiver muito sênior, também você tem um outro problema, que eu também não acho que tem que ter, sabe, só pessoas sêniores, né? É que tem que ter um equilíbrio. Então, até o final de 2020, a gente vai focar muito nesse perfil um pouco mais sênior. A partir do ano que vem, agora que os times já estão mais maduros e a gente já tem esses pivôs, vamos dizer assim, em cada time, né, para poder mentorar as pessoas júniores que estão vindo, aí a gente vai começar a focar de novo, e aí a gente tem, inclusive, esse ano, mas não que a gente não tenha contratado pessoas júniores esse ano, a gente, inclusive, tem uma parceria com a Laboratória, que é uma ONG que faz formação de mulheres para a área de tecnologia, e a gente trouxe 3 mulheres para virem trabalhar com a gente, porque a gente também tem um foco, a gente tem uma preocupação muito grande com diversidade no nosso time. Então, a gente trouxe no começo do ano 3 mulheres que se formaram na turma da Laboratória, e elas estão crescendo super, estão se desenvolvendo aqui no Pra Valer. A gente também trouxe algumas outras vagas júniores ao longo do ano. Então, assim, não é que a gente não está contratando júniores, vamos dizer assim, é mais concorrido. Entendi. Se você se encaixar com o perfil do Pra Valer, a chance de você entrar é maior, porque tem menos gente e mais vagas. Mas o júnior a gente continua contratando num nível um pouco menos, vamos dizer assim, agressivo. Entendi. Perfeito. Galera, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Dois Devs Podcast. Espero que tenham curtido conversando com o CTO, nosso primeiro episódio da série. E hoje tivemos o prazer inenarrável de estar conversando com o Daniel Cavaleiro. Ele fala isso pra todo mundo. Cara, mas olha, eu não me importo não, pode falar pra todo mundo, cara. Eu me senti muito inenarrável. Pra mim foi um prazer inenarrável de verdade também falar com vocês. Foi muito bom mesmo esse episódio. E ó, a gente vai deixar agendado já o próximo, tá? Vou entrar em contato com você pra gente fechar aí um e-mail aí pra falar sobre, música e arte e programação. Perfeito. Já tem até o título já do podcast. E é uma série, né? Tem que fazer uma série disso. Vocês devem ter percebido, eu gosto muito de falar, então, cara, quando vocês quiserem, estou super à disposição. Queria também deixar o meu abraço aí para todo mundo aí, os ouvintes do podcast. Eu sou bem ativo nas redes sociais, tenho meu Twitter, então quem quiser me acompanhar no Twitter, meu perfil é Dani Cook, DANICUKI, também pode me seguir lá. Eu respondo mensagem, sempre, né, dentro da possibilidade, respondo mensagem, interajo. Não entro muito em polêmicas, então eu fujo das polêmicas, mas eu tô muito ativo no LinkedIn, então vamos trocar ideia. Eu tô fazendo essas lives em Elixir, então também uma coisa legal, quem quiser acompanhar, toda segunda-feira e toda quarta-feira eu tô fazendo lives, porque eu não sabia programar em Elixir e eu tô aprendendo a programar em Elixir junto com a comunidade.
né? Então, Mas assim, as lives são no Twitch, as lives são no YouTube? no Twitch e no YouTube. No Twitch, Tá. twitch.tv/Daniel Cuquier, ou no YouTube, no meu canal, que é o Tecnós. Então, depois eu posso mandar o link aí, vocês divulgam aí pra galera, mas é só procurar Daniel Cuquier no YouTube que vai achar meu canal lá. E aí eu faço a live transmissão simultânea, tanto no Twitch quanto no YouTube. Quem quiser ir no YouTube, vai no YouTube. Quem quiser no Twitch, vai no Twitch. Quem quiser, sei lá, depois me ligar e pedir o áudio, manda o vídeo. A ideia eu gosto muito de estar junto com a comunidade, compartilhar conhecimento, de ouvir, de entender o que as pessoas estão querendo e de alguma maneira ter essa troca. Eu acho ela muito importante e eu super incentivo que vocês tenham muito sucesso nesse podcast, que na verdade já tem, né? Mas gosto muito desse tipo de iniciativa, porque eu acho que a gente precisa mesmo trocar esse conhecimento e se conhecer e trabalhar como comunidade. Pois é, cara. E assim, eu já tô te seguindo aqui, viu? Eu concordo plenamente com o que você falou. E a gente sabe, assim, você que produz conteúdo, sabe a dificuldade que às vezes que é, né? Você, sabe, acaba o trabalho, tá cansado às vezes, né? Mas é importante quando você começa a ver o quanto você tá conseguindo ajudar outras pessoas. Isso é um combustível, né? A gente aqui não ganha dinheiro, imagino também que a sua pretensão não é ganhar dinheiro com isso também, é mais aprender e ajudar, né? Que eu acho que é o que todos nós queremos aqui. Exatamente. Exatamente. No meu canal do YouTube, o objetivo é esse, estar próximo da comunidade, porque para mim me dá muito prazer, imagino para vocês também, sabe? O prazer que dá de você ouvir alguém falando, puta, você me ajudou em tal coisa. Porra, cara, isso aí faz meu dia, sabe? Mais do que qualquer pagamento que o YouTube vem lá e me dá 10 centavos, cara, não tô nem aí. Mas quando alguém fala, puta, obrigado, sua dica X me ajudou a melhorar, puta, isso não tem preço, sabe? E aí a gente vive disso, sabe? De ajudar as pessoas e ouvir um pouco sei lá, no mínimo um reconhecimento de que a gente pode ser útil de alguma maneira, sabe? Eu busco muito isso. Concordo, sou assim também. Perfeito. Bom, galera, é isso, né? A gente vai deixar todos os links do Daniel, a gente vai deixar na descrição do podcast. Quando a gente compartilhar também no Twitter, no Instagram, vocês podem recompartilhar aí, a gente vai colocar também todos os links que o Daniel mandar pra gente. Se você não segue o podcast no Instagram, @2devs, no Twitter, @2devspodcast, o site da gente, 2devscast.com.br. Você também pode acompanhar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts. E se você estiver se sentindo bem legal e quiser falar uma coisa pra gente, pode mandar e-mail pra gente, 2devs@gmail.com. E é isso aí. A gente se vê, eu agradeço mais uma vez, Daniel. Agradeço a você, Rashid, por estar aqui comigo novamente, não me deixar aqui sozinho, como sempre. E muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu.